situação complicada. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei o dia, o horário que você vai ver isso. Hoje vamos então fazer nossa primeira aula, por questões relacionadas a várias questões e do coronavírus. Nós temos que agora nos adaptar à realidade virtual. Então essa aula aqui vai ser aula no nosso cronograma seria a aula 1. Caso apareça algum gato nesse vídeo, é porque eu tenho 7 gatos, então essa chance de um aparecer é grande, já tem um aqui querendo já aparecer. Então a gente vai falar dos aspectos principais do mundo greco-romano, certo? Antes de tudo, queria passar alguns recados. O primeiro deles é o nosso site, certo? É um site lá que eu organizei. Lá tem algumas questões de link com Drive, com algumas outras coisas. E o acesso direto ao nosso podcast. O podcast seria uma novidade que eu ia perguntar para vocês, eu iria entrar em contato com vocês, porém não foi possível, né? E também existe o nosso Instagram, tá? História Geral CPVan. Lá você vai encontrar o horário que as postagens vão acontecer e assim por diante, beleza? O que é o mundo greco-romano, né? O mundo greco-romano, a gente pode dizer que ele está voltado para uma lógica de escravidão, que é o tema do nosso podcast aula 1, que é sobre o mar Mediterrâneo. O mundo greco-romano está baseado na ideia de escravidão, porque é a escravidão que vai balizar todas as atitudes, seja do período de Senado, seja do período imperial romano, seja nas diversas cidades gregas que compõem essa ideia do helenismo. Além disso, uma coisa fundamental, que é a ideia de centralização e descentralização, certo? A Grécia não era um estado centralizado, existiam diversas cidades-estados, Atenas, Corinto, Olímpia, Plateia, Creta, Troia, Esparta e assim por diante. Diferente de Roma, que sempre operou numa lógica de centralização. Então o estado romano, ele normalmente sempre foi centralizado. Seja no período de monarquia, seja no período de senado, seja no período de império, existia uma centralidade, ou seja, existia uma união. Então a Grécia, que tinha várias cidades-estados, não existia uma unidade política, diferente de Roma, né, que Roma existia uma unidade política. Então, nessa forma, a sociedade romana ela era mais complexa, no sentido de que existia mobilidade social, no sentido de que existia disputas pelo poder, diferente do mundo grego, que era um mundo mais estratificado, ou seja, não existia mudanças de sociedade e assim por diante. Então, primeiro ponto, primeira questão que a gente, nesse processo de diferenças, né, é a ideia de formação e identidade, certo? A Grécia, o ser grego, era fundamental. Então, para você ter qualquer posição dentro da sociedade, você tinha que ser o quê? Grego. Diferente do mundo romano. O mundo romano, Roma é uma coisa muito complexa, né? Porque a grande questão é, o que é Roma? Né? Foi uma das questões que eu falei na nossa primeira aula. Roma é uma cidade, né, que existe até hoje, uma das cidades mais antigas do mundo. Mas a questão principal é: Roma é uma cidade gigante ou é uma cidade que administra e que exerce um poder perante outras cidades? Então essa é a grande questão. Enquanto que na Grécia, o que unia todos, né, Esparta, Atenas, Olímpia e assim por diante, era o que? A ideia de ser grego, caracteres culturais, caracteres filosóficos, caracteres religiosos e linguísticos. Então, essa é a grande diferença, essa é a grande questão de identidade e formação. Porque a formação do Estado grego, ela é uma formação complexa. São vários grupos que passam ali no período pré-homérico que vão o quê? Fazer a formação, vão habitar essa região da Grécia e alguma das suas ilhas. Depois de um período homérico, que é o período que a gente só sabe o que acontece na Grécia por causa do livro Odisseia e a Ilíada do Homero, é um período que também a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, porque a gente está o quê? No processo de formação. Mas já nesse período a Grécia não era
uma república, já não era já era uma cidade-estado, da ideia de cidade-estado. E aí, as principais cidades-estados, que é Atenas e Esparta, aí sim elas vão começar a ter, ou elas vão começar a surgir e ter importância e protagonismo no período clássico. E aí sim, no período helênico, que é o período macedônico. Diferente de Roma, a formação de Roma acontece com a formação inicial, que vai gerar a primeira parte, que é a monarquia. Já na monarquia a gente vai ter o principal extrato social de Roma, que é uma sociedade, uma elite, que são os patrícios, e uma outra parte, que são os plebeus, e aí os escravos e assim, estrangeiros. E essa sociedade vai se permanecer com... Calma, que tem um gato ali. Vai fazer alguma coisa. Opa, não fez. E... Calma que eu me pedi. Não me pedi. E o Senado, e no período republicano, que vai surgir, além dessa divisão entre elite, entre patrícios e plebeus, vai ter um poder principal, que é o poder do Senado. O Senado vai atuar mais ainda no Senado, que vai surgir o quê? Uma unidade política, uma unidade de direitos, uma unidade de leis que vão regular toda a sociedade romana, certo? Então esse é o período, essa parte principal de formação e identidade. A formação política também é algo muito potente. Na Grécia, como eu já disse, cidades-estados e a importância do núcleo urbano, ou seja, a formação econômica, social da Grécia, também de Roma, mas a Grécia principalmente está ligada na ideia de cidade, ou seja, a cidade é um núcleo, é uma formação essencial para o ser grego. E, no caso grego, saber entender o que era Atenas e Esparta, que é talvez o principal para o vestibular. Atenas é uma cidade que vai, pouco a pouco, se unindo na ideia de democracia, ou seja, a ideia de que todos em sociedade têm direito, têm opção, têm como podemos dizer, protagonismo político. Só que quem vai ter protagonismo político não são todos, né? São os homens gregos e de certa idade que vão ter opinião. Então, ou seja, na sociedade grega, essa democracia é uma democracia seletiva. Enquanto que em Roma, como eu já disse, as várias fases de formação são aspectos principais, mas principalmente dois agentes políticos, que é o exército e o Senado. O Senado, como podemos dizer, é uma formação de um grupo de pessoas que não são votadas necessariamente, mas elas são escolhidas a partir do seu protagonismo, da sua força de ação econômica e de convencimento. Porque o que é o Senado? Até hoje, né? O Senado ele aprova, ele é o último ponto de decisões políticas. Então todas as principais decisões que passam por Roma têm que passar pelo Senado. O cônsul, que é vamos dizer assim, o que organiza o Senado, ele que dá a decisão final, ou no caso ele que pode ser o que assina o que o Senado quer. O cônsul, ele meio que é uma figura abstrata dentro do mundo grego, dentro do mundo romano. O cônsul vai ter poder de fato no primeiro triunvirato, que aí vai ter toda a crise política entre César e Pompeu. Os dois, César e Pompeu, eles não são de uma origem aristocrática, como a maioria dos senadores e a maioria dos cônsules de Roma. Os dois são da onde? Do exército. O exército é a principal força política da República e depois do Império. Por que o Exército? Porque é o Exército que vai ratificar várias das decisões que vão acontecer no Império e na República. Outra coisa muito importante é saber entender o que é Império e República. Porque Roma não é um império, Roma não é uma república, Roma é uma cidade que se expandiu. Então, e só se expandiu por quê? Porque o Senado, no caso, usou do exército como uma força de estabelecimento econômico e principalmente político de poder. Porque o escravo veio da expansão.
O dinheiro veio da expansão. Então todo o protagonismo romano gera ou está passando por essa dupla histórica, que é o Senado e a República, e o Senado e o Exército. Sendo que este último vai pouco a pouco suprimindo ou estrangulando o Senado, até o ponto que aí sim, no período do Otávio, que é ali a transição do último triunvirato e para o início do Império, já que o Otávio é o primeiro imperador de Roma, aí sim o Otávio vai pouco a pouco minando o Senado e ele vai pouco a pouco também conquistando o título de pater do grande líder da República e consequentemente do Império. Tem outro gato aqui do lado, espero que ele não suba. A sociedade e a ideia de superioridade. Tanto em Roma quanto na Grécia, existia um conceito de somos superiores a tal povo, a tal estrangeiro. Isso ratificou várias das decisões. Por exemplo, a sociedade grega estava pautada na ideia do homem. Então, o homem grego, quanto mais velho, tinha o quê? Posição de identidade, posição política, posição de opinião. Em Roma também, mas só que em Roma o protagonismo maior estava na figura dessas famílias, dessa elite romana da cidade de Roma. Então, se você estava em Roma, mas você não era da cidade de Roma, o seu prestígio político era pouco. Mesmo se você fosse rico, mesmo se você fosse a pessoa mais influente do mundo, dentro da ideia de Roma, você não tinha protagonismo. Certo? Além disso, no caso grego, como eu disse, existia uma outra questão que era o quê? Os direitos, porque por mais que a filosofia grega, e principalmente a ateniense, estabeleça uma ideia de democracia, que é uma coisa que a gente pega até hoje, essa ideia de direito e de palavra era para pouco. Mas, só continuando, você ser estrangeiro e você ser escravo na sociedade grega não lhe dava nenhum garantia, não dava garantia a nada. Você era apenas uma pessoa morando em alguma cidade-estado. Na questão de sociedade, a sociedade grega, a ateniense, era uma sociedade mais exclusiva do que a espartana, porque a sociedade espartana ela era oligárquica. E o que é a grande diferença? Né? A cidade de Esparta se colocava como um centro próprio. Então, a grande família espartana era muito pouca. Então, para você estar dentro de todos os caracteres possíveis de Esparta, você tinha que ser espartano, puro, legítimo, e ser militar. Você não ser militar numa cidade espartana, você era uma pessoa qualquer. Tanto é que os ilotas e os periecos, que são os servos dentro dessa lógica, não são ninguém. Diferente de Roma. A Roma estava muito mais ligada à ideia de aparência. Né? Pode parecer uma coisa estranha, mas é uma cidade de pura aparência. É uma cidade de intriga, uma sociedade que se coloca de uma maneira muito estranha. Tem um gato subindo aqui, ó. Vamos mostrar o gato. Cadê? Cadê esse, ó? Olha um gato aqui, ó. Olha um gato aí. Isso. Então, a sociedade romana é uma sociedade de aparências e de pureza no sentido, como eu já disse, de que para você ser agente político de sociedade em Roma, você tinha que ser de uma família legítima romana. Tanto é que tanto Júlio César como Pompeu, e depois Marco Antônio e Otávio, eles só se tornam influentes na sociedade romana por causa dessa rede de alianças. Okay? Além disso, o período republicano há um aumento de um agente de ascensão da plebe, no caso, com as diversas mudanças políticas que o Senado desenvolve, e do exército. Beleza? Como eu já havia dizendo. O auge de tudo em Roma é a conquista da Gália. Tá? Que a gente vai ver agora, exatamente. O vestibular, ele cobra uma coisa muito importante nesse mundo da antiguidade clássica, que além da ideia de sociedade, como disse, essas divisões, essas intrigas, a ideia de guerra, tá? A principal guerra do mundo grego é a guerra médica, tá? Guerras médicas são uma série de conflitos que vão acontecer entre a Grécia e a Pérsia. A Pérsia, liderada pelo Dario,
Dario não, acho que é Xerxes, os dois, tá? Eles vão tentar buscar na Europa, passam pela Turquia, chegam na parte europeia, que é a Grécia, e eles vão buscar o quê? Território. Expansão do território, principalmente ter acesso maior ao mar Mediterrâneo. Aliás, que a gente fala no nosso podcast. Esse mundo greco, esse mundo mediterrâneo, do Egeu, era o que a Pérsia queria. E aí vai entrar os diversos conflitos. As guerras médicas são sucessões de guerras. A primeira delas, os gregos conseguem afastar um pouco os persas, mas é na segunda que a coisa fica mais feia, que aí sim vai ter todo aquele conflito famoso, né, que são os 300 de Esparta. Depois vai ter todo o conflito no Mediterrâneo, na cidade de Atenas, entre atenienses e persas, e assim por diante. Qualquer coisa, assista um filme 300, tem uma dose de fantasia ali, e até mesmo de um pouco de racismo, mas a premissa histórica existe ali, tá? A Segunda Guerra Principal da Grécia é uma guerra que, no caso, vai definir o fim da Grécia, que é a Guerra do Peloponeso, porque após as guerras médicas, tanto Atenas, no caso, principalmente Atenas, quanto Esparta, vão ser as principais protagonistas do mundo grego. Mas é Atenas que vai ser mais radical. Por que Atenas vai propor? Atenas vai propor uma liga, uma espécie de formação em que os gregos, os atenienses, iriam propor taxas para as outras cidades e estados que quisessem compor a sua liga, que é a Liga de Delfos. A Liga de Delfos era uma espécie de taxa que as outras cidades e estados iriam pagar para Atenas para qualquer outro conflito que acontecesse. Esparta acha isso uma tentativa de golpe ou de centralização do mundo grego. O que Esparta vai fazer? Vai propor a Liga do Peloponeso. E a Liga do Peloponeso vai ter uma mesma premissa da ateniense, só que Esparta só iria cobrar taxas de guerra, taxas de construção de navios e assim por diante, caso a Grécia entrasse no conflito. É diferente da Liga de Delfos, porque os atenienses iam fazer taxas a todo momento para que o quê? Atenas se tornasse o centro político. Esparta fica enfurecida com isso e aí sim vai fazer a Guerra do Peloponeso, que vai acontecer na região do Peloponeso, onde é a Esparta. Esparta ganha, porém a Esparta ganhar, a Grécia perde, porque de certa maneira todas as outras cidades e estados vão ser afetadas, só Esparta vai ser a grande força e Esparta não vai conseguir unir o mundo grego e o mundo grego vai sucumbir. E aí quem vai assumir posteriormente o Império Macedônico. Roma são duas grandes guerras, tá? A guerra, deixa eu ver aqui. Primeira guerra principal de Roma que define o poderio militar e econômico romano é a Guerra Púnica. A Guerra Púnica ocorre ali na região do Mar Mediterrâneo, que é quando Roma vai ter o poder total do Mar Mediterrâneo. Então Roma vai ter poder, vai ter postos no Mediterrâneo, onde hoje é a região onde era na época a região da Hispânica, que é a Espanha, na Gália, onde é a França, na Itália, na Grécia, no Oriente Médio, no Egito e no norte da África. Então todo o Mediterrâneo fica nas mãos dos romanos e assim eles vão ter todo o poderio de deslocamento nas principais cidades do mundo antigo, que quase todas estavam no mar Mediterrâneo. Roma não fica no mar, mas foi toda essa rede de comércio marítimo e também no terrestre, principalmente na região da Gália, com a parte norte da Itália, que vai fazer com que Roma se torne um poderio econômico. Mas são as guerras de expansão que vão aí sim gerar, no caso, o poder de Roma, que são principalmente a conquista da Gália. Tá? A conquista da Gália, pelo Júlio César, é a principal ação militar do mundo antigo. Tá? Nem o Império Persa, nem os egípcios, nem os mesopotâmicos conseguiram impor um poderio militar tão forte perante o inimigo como foram os romanos com os gauleses. Tanto que o Asterix e Obelix está totalmente nessa lógica, que é uma sátira ao Império Romano e, no caso, a formação da França, que é a Gália, que a gente vai ver mais pra frente em algumas outras aulas. Olha, subiu um gato aqui, ó. Olha lá.
Eita, emoções. Economia, né? Ambas as economias eram agrárias. Só que a economia no mundo grego, ela era... Não dá pra gente definir, porque, como sempre é bom ressaltar, a Grécia é cidade-estado, então cada cidade-estado tinha a sua definição econômica, política e assim por diante. Mas todas elas giravam na ideia de agricultura, centro-periferia, o centro recebe o dinheiro, o ganho, o lucro da periferia, que é mais pobre, e o comércio marítimo, principalmente Creta, onde a atual ilha de Chipre, Atenas e assim por diante. Roma, diferente da Grécia, tinha uma economia mais complexa por ser um estado centralizado. Então, além da agricultura, o comércio marítimo e terrestre eram principais, principalmente uma espécie de triângulo, né, entre a Europa, Roma, a Itália, o Oriente Médio e o Egito. Esse triângulo era fundamental para o comércio romano. Além disso, a escravidão era um agente principal econômico de Roma. Vender escravo, comprar escravo, era uma forma lucrativa, porque Roma funcionava por causa da mão de obra escrava exclusivamente, não existia ideia de trabalho no mundo antigo. E o comércio, tá? O comércio em Roma, ele era diferente do grego, porque além do comércio marítimo e terrestre, existia um comércio local. Então, diferente da Grécia, que você era estrangeiro, era comerciante, mas você não era grego, em Roma você poderia ter comércio e você poderia ter certos poderes locais ali nos diversos guetos, nos diversos bairros de Roma, ok? Grandes diferenças, né? E aqui acho que é o mais complicado. Grécia é um estado muito fechado na sua realidade. Então, você não falar grego, você não ter a religião grega, não seguir os preceitos gregos, era um problema. A religião na Grécia, ela era fundamental, porque ela moldava, como está escrito aqui, moldava de forma punitiva e racional as ações dos homens. Tanto que a Odisseia e a Ilíada de Homero, que narra a Guerra de Troia, ela é cheia, ela é permeada do que? Da moral, da ética, da punição do mundo religioso para o mundo humano, ok? Além disso, a escravidão grega ela era mais rígida, então não existia a possibilidade de você deixar de ser escravo, porque você nascia ou se tornava escravo para o resto da sua vida. E o que unia o mundo grego era a língua, o ser grego, que no caso é a religião, o nascer na Grécia e as Olimpíadas. Tá? O único momento de trégua entre os gregos era no momento de Olimpíada. Beleza? Roma, diferente da Grécia, ela era um mundo mais jurídico. Então, totalmente fundado em lei. Então, para ter a expansão da Gália, o Senado tinha que aprovar uma lei permitindo Júlio César de fazer isso. Se você roubava alguém, você iria passar por um processo jurídico, você iria passar por um tribunal, você teria que ter um advogado, você teria que ter um juiz para saber qual a pena que você vai ter, se você vai ser escravo, se você vai ser preso, um trabalho forçado e assim por diante. Então o mundo romano é um mundo totalmente jurídico. Quem é que for fazer direito, provavelmente vocês vão ter história de Roma, porque Roma ela está totalmente atrelado no direito moderno, que é um dos grandes legados que a gente vai falar lá para frente. E essa questão jurídica possibilitava as pessoas o quê? Ascenderem socialmente, porque elas poderiam entrar com um certo processo para ver se elas poderiam sair da condição de escrava a partir de uma certa condição econômica. Você poderia, juridicamente, possuir algum lucro de terra, algum lucro comercial e assim por diante. Ok. Pensei que acho que tá gravando. Exatamente. Onde precipitava com seus pessoais, diferente da Grécia. A religião romana, ela era... Diferente da Grécia, a religião romana ela mudava o indivíduo. Então, o indivíduo romano, dentro da lógica... dentro da lógica da religião, era muito mais de crença. Por exemplo, era comum em Roma fazer pragas, jogar maldições para uma família ou para o inimigo. Todo imperador romano, na época do Império,
era uma espécie de Júpiter, o principal deus da religião romana na Terra. Não que ele era uma teocracia, mas ele era um representante desse poder máximo. Além disso, a religião romana, ela era, além de crença, existiam diversos, nas vários becos, nas várias ruas de Roma, diversas estátuas, diversas oferendas para diversas divindades desse mundo politeísta romano, ok? E as decisões da escravidão de Roma, elas eram mais flexíveis, pois, como a gente fala no podcast, a escravidão romana poderia ter uma saída. Você poderia pagar por dívida, você poderia conseguir uma alforria, uma espécie de alforria pelo seu dono, seja ele vivo ou morto, e assim por diante. Acho que já está no fim. Deixa eu ver aqui. Desliguei o teclado, obviamente. Isso, foi. O fim e o legado, né? O fim do mundo grego ocorre na Guerra do Peloponeso, tá? Quando o Império Macedônico se torna hegemônico, ou seja, quando então Felipe I sai da Macedônia e vai invadindo o mundo grego, vai mudando a realidade, mas principalmente no Império de Alexandre, no caso do Império Macedônico, que ele vai pegar boa parte do mundo asiático e parte do mundo europeu e o norte da África e do Egito. Ele vai conseguir o quê? Ele vai conseguir centralizar o mundo grego, então o mundo grego vai deixar de ser puro. O helenismo ele vai mudar culturalmente o mundo, porque a ideia de Alexandre não era de conquistar, escravizar o seu inimigo, mas sim de respeitar a cultura dele, de respeitar a religião, então, ou seja, ele respeita a identidade, a diferença dessa pessoa, e mais do que isso, né? O Império Macedônico ele vai formar uma grande porção de terra, tá? Pode acontecer algum desastre agora, porque os gatos estão se olhando. Esperamos que não. O mundo helênico, esse mundo macedônico, então, portanto, vai dar fim às cidades-estados da Grécia. Porém, o mundo grego não vai deixar de existir, tá? A religião grega vai se hibridizar com a lógica romana. Boa parte da lógica de sociedade grega está presente em Roma. O legado principal de Roma é a democracia, essa democracia idílica de Atenas, que era uma democracia, como podemos dizer, seletiva, né? Não eram todos que tinham direito dentro da democracia romana. E outro principal legado grego é a filosofia, tá? E o helenismo, claramente. Roma, o que deixa de legado é exatamente a ideia de cidade, de urbe, porque diversas construções arquitetônicas são até hoje legado, ou até hoje tem várias influências do mundo romano. Não, sai daí. Isso. No mundo romano, a principal delas talvez seja a ideia de pavimentação, tá? Os gatos estão brigando aqui. A ideia de pavimentação. Então, é de Roma a ideia de avenidas, de ruas, para ligar as diversas partes do império. Sai daí, sai. Isso. Quase não deu foco. Além disso, o outro legado romano é o jurídico e do direito. O fim de Roma é uma conjunção, uma costura de vários problemas, tá? A escravidão, porque deixam de ter escravos, ninguém quer trabalhar, e assim a economia do império não anda. De fronteira, Roma era muito grande, então não tinha como você ter exército, você não tinha como fiscalizar nada. Então diversas invasões foram ocorrendo, e assim o poder do império, que era a sua extensão, se perde. Outro fator decisivo é o cristianismo. O cristianismo vai deixar de ser uma seita, vai passar a ser uma religião perseguida e vai se tornar uma religião oficial do império. E isso vai fazer a principal questão, que é a divisão. Roma vai deixar de ser um centro único e vai se dividir em dois: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Essa divisão
acaba com toda a supremacia de Roma pautada na ideia de fronteira, na ideia de expansão. Então, o mundo greco-romano, só para a gente fechar aqui, então o mundo greco-romano é um mundo complexo, né? Mas o que o vestibular pede da gente? O vestibular pede para você, aluno, sobre o mundo greco-romano, exatamente questões ligadas à sociedade, então as diferenças na sociedade ateniense e espartana, as diferenças do mundo romano e as diversas ideias de ascensão ou não em sociedade, a política romana, que é uma política totalmente jurídica, uma política de expansão, uma política do Senado, do Império, do Imperador, mas principalmente centralizada, diferente do mundo grego, descentralizado e com várias outras questões internas e assim por diante. Outra coisa que o vestibular pede muito, e aí já é mais com filosofia, é os diversos pensamentos filosóficos do período grego. Então, Platão, Aristóteles são figuras... Olha o outro gato aí, ó, surgiu. Surgem como protagonistas dentro do vestibular. Mas o vestibular de Antiga, e Antiga cai na Unesp sempre, todo ano, na FUVEST sempre, todo ano, na Unicamp uma vez ou outra, mas sempre cai nos vestibulares de São Paulo, é sempre ter em mente que tudo pode ser pedido. Mas tudo vai girar em torno dessa base teórica que a gente fez aqui. Então é muito importante você ir no seu plano de estudo, você fazer os exercícios e você entender, principalmente em Grécia e Roma, esse mundo complexo, esse mundo louco greco-romano. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês vão pelo Facebook, ou lá no site, ou pelo Instagram e assim por diante. Só reforçando, né? Sempre vamos reforçar. Essa daí, eu não sei. Isso. História Geral CPVAN, nosso site, historiageralcpvan3.webnode.com. Lá você vai ter informações do podcast, você vai ter textos complementares da aula. O texto complementar de Grécia e Roma é o Mediterrâneo. História Geral CPVAN no Spotify, em outros aplicativos eu vou ainda ter a licença, mas o Spotify já é licenciado. E na História Geral CPVAN no Instagram, tá? Qualquer questão relacionada ao podcast e alguma outra questão interessante do vestibular, vou colocar aqui no Instagram. Em tempos de quarentena é sempre bom a gente entender o mundo digital, seja sonoro, visual ou auditivo. Então é isso, espero que vocês aproveitem, não só a minha aula, mas os outros professores que estão aqui se esforçando para que o vestibular, que a gente não sabe se vai existir, mas esperamos que sim, vocês estejam preparados. É isso e até mais.